Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, estou aqui com uma palavra bíblica para a gente começar o nosso dia. E hoje nós estamos começando o mês de agosto, primeiro dia do mês. Mês de agosto é um mês de bênção sobre a nossa família. Olha, nesse mês a gente vai meditar no tema da família. Então todos os dias desse mês, no nosso devocional, nós vamos meditar sobre a família. Nós vamos abranger a família em todos os sentidos. Eu sei que aqui há avós, avós, aqui há pais, mães, esposo, esposa, jovens, aqui há pessoas que estão vivendo sozinhas ou vivendo com os seus filhos. Então nós vamos abranger toda a família. Nós vamos ter um tempo de oração com toda a família. Vai ser um tempo de bênção. Então, mês de agosto, toda a família precisa da presença de Jesus em sua casa. E nesse mês nós queremos alcançar mais famílias também. Alcançar famílias que precisam de restauração, de fortalecimento, de direção. Nós vamos orar pela prosperidade da família, nós vamos orar pela paz dentro da família, nós vamos orar pela alegria dentro da família. Nós vamos interceder pela salvação dentro da nossa casa. Nós vamos orar para que famílias, novas famílias nasçam, pessoas que estão aqui orando para encontrar uma pessoa na sua vida. Nós vamos orar por isso também, colocar diante de Deus. Vamos falar sobre paternidade, vamos falar sobre maternidade. Então esse mês, no nosso devocional, vai ser completo. Vamos estudar, meditar, orar por essas coisas ligadas à família. Um bom dia a todos aqui, bom dia família 659. Eu vi aqui muita gente boa já entrando, dando um bom dia. Vamos ver quem que está aqui junto com a gente. A paz, Militão, bom dia Leila, bom dia Rose, bom dia mãe, bom dia pai, bom dia Rodrigo, seu Durvalino, bom dia Silmara, bom dia Suzane, Márcia, Silvia. Bom dia, Jonatas. Bom dia, Paula. Bom dia, Rosemary. Ô, Jonatas, hoje ainda estava lembrando de você. Estava tomando café da manhã aqui com leite condensado aí da Viçosa. Doce de leite, né? Viçosa. Lembrei de você, meu querido. Que Deus te abençoe. Que bênção, né? Bom dia, Regina. Bom dia, Marli. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos aqui, queridos. Vamos lá então. Vamos começar o nosso tempo de oração, com o nosso tempo de palavra. Pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Bom dia, Sandra. Deus te abençoe. Bom dia, Érica, Leile. Bom dia, Viviane. Bom dia. E a gente já está aqui com um grupo aí considerável de pessoas. Vamos orar, colocar diante de Deus aqui nosso coração, nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar nas Tuas mãos nosso dia, Senhor. Muito obrigado. Obrigado pela Tua graça, Tua bondade, fidelidade. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, fará na nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua bondade, misericórdia, fidelidade. Senhor, que a Tua presença seja liberada agora sobre os nossos corações. Que a Tua presença seja liberada agora sobre cada pessoa que está aqui. Pessoas que são amadas do Senhor. Famílias, Senhor Deus, que são amadas do Senhor. Quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, e abençoá-las. Que a Tua bondade, fidelidade, seja liberada sobre a vida dos Seus filhos, Senhor. Deus, hoje é o melhor dia da nossa vida. Um dia de bênçãos hoje para o trabalho dos Seus filhos. Um dia de prosperidade, Senhor. Um dia de alegria. Um dia de viver o extraordinário. Pessoas que precisam de um renovo nos seus corações. Recebam de Ti esse renovo, Deus. Em nome de Jesus. Quero abençoar, Senhor Deus, todas as pessoas que assistirão essa mensagem hoje. Cada pessoa, Pai amado, que parar para meditar na palavra através desse devocional, seja tocada pelo Teu Espírito Santo e renovada. E Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar a nossa família sendo abençoada pelo Senhor. Esse mês é o mês da família, Senhor.
Esse mês nós vamos nos dedicar à família. Espírito Santo, abençoa o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós vamos começar falando do nosso Pai. Vamos começar falando sobre paternidade. Quero convidar você a abrir a palavra comigo em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Você que tem o devocional, queridos, eu divulguei até no nosso grupo, coloquei nas nossas redes a abertura desse QR Code aqui, ó. Se você abrir esse QR Code aqui, clicar nele, se você, na verdade, apontar a tua câmera e clicar nele, você vai abrir um vídeo no YouTube. É um vídeo de consagração, de oração do mês de agosto, onde nós oramos pelo mês de agosto. Então você pode apontar, assistir essa oração, divulguei essa oração, pode compartilhá-la com outras pessoas também. Isaías 64, versículo 8. Vamos falar sobre um Pai extraordinário. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Diga comigo assim: o Senhor é meu Pai e eu sou obra das mãos dele. Queridos, nós carregamos esse DNA dessa paternidade de Deus dentro do nosso coração. Eu vou marcar aqui para os próximos que chegarem. Eu vou pedir para você. Nós estamos aqui com 90 acessos ao vivo. Vamos compartilhar esse devocional? Também não compartilhei, já vou compartilhar aqui. Vou compartilhar, não importa aonde você está agora, para 1 minuto, você não vai gastar 30 segundos para compartilhar. Manda aí para 10 pessoas. É assim que você compartilhar, faz igual a Ana ali, escreve Jesus, tá? Jesus. Então diga comigo assim: o Senhor é meu Pai. Queridos, Ele não é somente um Pai, Ele é um Pai extraordinário. Deus é o nosso Pai, é um Pai extraordinário. Nós somos obras das Suas mãos, nós nos tornamos, através de Jesus, filhos de Deus. Nós entregamos o nosso coração para Ele e nós somos filhos de Deus. Filhos de um Pai apaixonado pelos seus filhos, um Pai que é extraordinário, cuida de nós, nos guia, nos direciona, nos cuida, nos protege. A mão do Pai, a mão do nosso Pai extraordinário está sobre a nossa vida. Nós carregamos esse DNA sobre o nosso coração. Uma oração que Jesus nos ensinou seus discípulos, é a oração do Pai Nosso, conhecida aí como a oração universal de todos os cristãos. Nessa oração, Jesus nos ensina a orar ao Pai. Pai Nosso. Não é um Pai meu ou seu ou de uma só pessoa, é o Pai Nosso. Pai de todos os filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, lembrando que a humanidade precisa se voltar para Deus. Então ela se torna filha e filho de Deus através de uma entrega pessoal do seu coração a Jesus. Então você precisa, para ser um filho de Deus, nascer de novo. Não é só ter nascido da barriga da sua mãe, mas é nascer também do coração de Deus. E nós nascemos do coração de Deus, nós nascemos de novo, como diz a palavra, nós nascemos de novo através de uma entrega, arrependendo-nos dos nossos pecados, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Senhor e Salvador da nossa vida. Aí eu pergunto para você: Jesus já é o Senhor e Salvador da sua vida? Você é um filho de Deus? Bom, Senhor da vida de todos Ele já é, até daqueles que não creem nele. Ele é Senhor sobre toda a terra. Um dia todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Então mesmo aqueles que não creram, Jesus é o Senhor dele.
mas você pode tê-lo também como seu Salvador. Então, se Ele é o teu Senhor e o teu Salvador, escreve aqui nos comentários assim, ó, Senhor e Salvador. Ele é o nosso Salvador, aquele que nos tirou das trevas e nos colocou sobre o seu reino de luz, o seu reino de amor. Então nós nos tornamos assim filhos de Deus, reconhecendo, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos então, queridos, parte desse reino aonde nós temos um Pai extraordinário que cuida das nossas vidas. Bom, nós podemos falar sobre a nossa nação, não dá para falar de outras nações, a não ser que você viva em outra nação. Mas nós podemos falar da nossa nação tem uma ausência enorme de paternidade. Nós temos uma ausência enorme de paternidade em vários sentidos. Nós temos a ausência de paternidade espiritual, a paternidade de Deus sobre a nossa vida. Muitas pessoas vivendo distantes de Deus como Pai, né? Um coração de órfão, um coração espiritualmente de órfão. E também literalmente muitas pessoas vivendo uma ausência paterna sobre a sua vida. Às vezes literalmente porque cresceu sem a presença de um pai físico, biológico, que cuidasse, que amasse. E às vezes cresceu até com a presença física, biológica de um pai, mas um pai distante. Você não pode de maneira alguma limitar a sua vida por causa disso. Você tem que continuar a sua vida e de repente aqui você deve seguir como mulher, formando a sua família, escolhendo uma pessoa para formar essa família, tendo seus filhos e seguindo a vida. Como homem, também se tornando um pai, sendo uma bênção na vida dos seus filhos. Mas eu estou dizendo para você que infelizmente há uma ausência paterna na nossa geração. Hoje se diz, os órfãos de pais vivos. Órfão de pais vivos, ou seja, o pai existe, o pai está vivo, mas ele não é um pai presente, não é um pai que cumpre a sua função de pai dentro da casa. Também há um resgate dessa paternidade hoje, principalmente, ou talvez exclusivamente dentro das igrejas. Há um resgate, um intuito de resgate dessa paternidade novamente, essa paternidade ali da figura masculina. Então a paternidade seja literalmente aqueles que já são pais, aqueles que já são homens e são pais, ou também daqueles que ainda não se tornaram pais, mas nós estamos preparando eles para ser. Na igreja é talvez o único lugar ainda que se fala sobre esse assunto, que se ensina sobre esse assunto, que trabalha esse assunto. Fora da igreja, esse assunto parece estar deixado de lado. Não vou dizer superado, porque não foi superado, senão o nosso mundo não estaria um caos desse jeito, mas está deixado de lado, está abandonado esse assunto. Então a orfandade paterna é uma grande realidade nos nossos dias. E aqui eu tenho que dizer, muitas mulheres aqui são pais e mães dos seus filhos, são muito guerreiras e criaram seus filhos praticamente sozinhas. Educaram, sustentaram, alimentaram, protegeram, deram a direção, carregaram nas costas a educação dos seus filhos, a provisão sobre a vida dos seus filhos, e fizeram com muito esforço e muito zelo. Foram pais e mães dos seus filhos. Então tem muitas mulheres aqui que, irmãos, merecem um troféu. São mães extraordinárias. Nós vamos falar sobre as mães também. São mães extraordinárias, mas isso não justifica a ausência
da presença masculina, da paternidade. Não significa que nós devemos declarar uma independência. Não significa que nós temos que trabalhar uma próxima geração, especialmente, vamos dar um exemplo aqui, especialmente aqui as mães que tiveram filhos, homens, ensiná-los a serem pais. Glória a Deus, porque nós estamos numa época também que, apesar, às vezes tem mães que até criaram os filhos sozinhas, e na igreja encontra boas referências, aonde o seu filho pode olhar, se espelhar. Eu tenho vários, na igreja, por exemplo, na igreja que eu pastorei, tem várias crianças que têm até bons pais, glória a Deus. Tem alguns talvez que não têm a presença do pai presente, meninos especialmente, ou meninas, que olham a figura do pastor e olham como, claro que não sou, mas como se fosse uma figura de exemplo para eles, masculina, onde eles sentem liberdade de abraçar, de expressar carinho, de olhar como referência, de se espelhar numa atitude, de ouvir um conselho, de ouvir um conselho. Então, essa presença paterna está dentro da igreja, até mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você hoje anda com Deus, querido, você está num lugar de segurança para a tua família. Eu sei que muitos passam por grandes tribulações dentro da família, grandes dificuldades. Às vezes vêm para Cristo por conta dessas dificuldades, ou encontra essas dificuldades na jornada com Cristo, porque a família está passando por um franco, uma guerra exposta ali, uma situação difícil. Mas Deus, o nosso Pai, é aquele que sobre nós, e aí eu quero enfatizar isso para você, essa é a mensagem que você vai guardar no teu coração hoje. Deus como nosso Pai, a paternidade de Deus, ela vem trazer alguns aspectos sobre as nossas vidas. E aí eu quero já só fazer um spoiler aí, o que vem adiante. Nós estamos falando sobre o primeiro dia, e esse Pai extraordinário, estou fundamentando o nosso mês da família, fundamentando na paternidade de Deus, fundamentando na paternidade de Deus. Então, eu quero que você preste muita atenção, presta atenção, agora não saia não. Se você entrou aí, fica aqui, espera um pouquinho, escuta o que eu vou dizer para você. Hoje nós estamos fundamentando, falando desse Pai apaixonado, extraordinário. E esse Pai traz sobre as nossas vidas alguns pilares muito importantes para o nosso futuro. O primeiro deles é a direção. Então, amanhã vai ser falado no devocional sobre direção. Nós não podemos, e às vezes a impressão que dá é que muitas famílias estão desgovernadas. E às vezes a impressão que dá é que a nossa nação, não politicamente estou dizendo, mas espiritualmente, a impressão que dá é que ela está desgovernada. E ela estou falando de algo espiritual, desgovernada, precisa de uma direção de Deus. Nossas cidades estão desgovernadas, precisam da direção do Pai. É o Pai quem direciona. E aí para dentro da sua família também é a figura de direção. É essa figura de direção. E você que de repente é mãe solo, né, é mãe e pai, então você está com essa graça de Deus sobre a sua vida para dar direção sobre a sua família. É o Pai que te ajudará. Segundo ponto é a proteção. Deus é aquele que nos protege. A proteção divina, a proteção do Pai, a provisão também é parte dessa paternidade. E por fim, a nossa identidade. A nossa identidade, ela é celestial. Você é um cidadão dos céus. Você não é um cidadão dessa terra.
que você nasceu aqui biologicamente, mas você nasceu no coração de Deus espiritualmente. Você carrega a identidade celestial, você carrega a identidade da eternidade, você tem o DNA do seu Pai, de Deus, o nosso Pai. Então, nesses próximos dias, dentro desse mês da família, nós vamos desenvolver esse assunto e receber de Deus direção, proteção, provisão e restauração da nossa identidade. Nesses dias nós vamos orar por isso, para que o nosso coração seja restaurado, fortalecido, receba a identidade de Deus, e que essa graça do Senhor será um tempo de provisão, será um tempo de manifestação da proteção de Deus, será um tempo de direcionamento para a sua vida. Esse mês será um mês de direcionamento, de tomadas de decisões sobre a sua vida. A graça de Deus se revelará sobre os nossos corações. Uma unção de Deus se revelará sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Então nós vamos orar agora, agradecendo por esse primeiro dia do mês da família, né? E vou deixar aqui esse desafio para você. Nós estamos começando o mês, agora vai chegar o fim de semana, nós não temos o devocional ao vivo, você pode fazê-lo aí na sua casa com o devocional, mas nós vamos convidar algumas famílias, casamentos, mães, pais, nós vamos convidar para estar com a gente, né, na próxima segunda-feira, 6h59 da manhã, aqui ao vivo, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus, vamos consagrar a Deus agora as nossas vidas, vamos submeter a Deus agora os nossos pedidos de oração, vamos colocar diante do Senhor. Aí o João, com uma mensagem de gratidão, a contagem regressiva para a aposentadoria, 30 dias. A Priscila, oração aí pela vida dos pais. Amém. Vamos orar por eles. Vamos orar pela saúde, né, das pessoas que estão aqui. Vamos orar pela provisão, proteção. Vamos orar por esse direcionamento. Vamos orar por milagres. Em nome de Jesus. Vamos colocar aqui diante do Senhor, em nome de Jesus, as nossas vidas. Oração por cirurgia, vida financeira, casamentos. Pela empresa, vamos orar. Em nome de Jesus. Oremos, queridos. Ora junto comigo com fé, creia de todo o seu coração. O Senhor está ouvindo a nossa oração. Pai, eu entrego nas tuas mãos agora as nossas vidas. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, abençoa agora, Pai, cada pessoa que está enferma. Abençoa cada pessoa que está enfrentando lutas, dificuldades. Que o Senhor traga cura sobre a vida delas. As abençoe, renove. Senhor, sustenta debaixo da tua graça agora, Senhor. Libera da tua unção. Senhor, eu oro, Pai, pela vida financeira dos teus filhos. Eu oro, Senhor Deus, pela casa deles. Eu oro, Senhor Deus, que haja uma sustentação, Senhor, vinda dos céus sobre a vida dos teus filhos. Senhor Jesus, abençoe essas portas de trabalho que se abram, as empresas, os negócios que prosperem. Senhor, eu oro pelos casamentos, eu oro, Pai amado, pedindo a tua bênção sobre esse lar. Eu oro pelos pais, pelas mães. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe muito você. Que você tenha um ótimo fim de semana. Esse fim de semana nós estaremos tendo aqui um encontro com Deus na nossa igreja local. Será um tempo de bênçãos. Em nome de Jesus, esteja orando também por nós. Não há nada mais importante para nós fazermos a não ser orarmos e buscarmos a presença de Deus. E Deus agirá. Em nome de Jesus.
Bom fim de semana. Um grande abraço para todos vocês. Em nome de Jesus.